Obrigado, Amanda, Alisson e Jonathan, mais uma vez, por ajudar. Eu acho que esse trabalho aqui é um trabalho de contribuição nosso, eu, o Ivan, o Wesley e mais 13 empresários, a gente se uniu para fazer algumas coisas e definimos que o workshop seria interessante em função da pesquisa. Então sejam bem-vindos a todos. Esse é o quarto workshop dessa semana. Amanhã temos o último. Hoje a gente vai falar sobre técnicas de venda com 3 ilustres palestrantes que vou apresentar na sequência. Primeira, por ordem alfabética e mulheres primeiro, Amanda Luísa dos Santos Cesário. Ela é instrutora, palestrante e consultora do Sebrae. Administradora, MBA em Gestão Estratégica do Capital Humano, com realização do modo presencial em marketing em Portugal. Também possui especialização em gestão da inovação e empreendedorismo. O Alisson Danziger, da Ross Siqueira, não sei se eu falei certo, depois você me corrige. Administrador, pós-graduado em gestão hospitalar, 20 anos como executivo de assuntos administrativos e consultoria empresarial, com experiência em áreas de gestão de produtos, marketing, ações estratégicas em setores públicos e privados, análise de concorrência, informação e liderança de equipes. E muitos cabelos brancos. Nem me fale, né? Nem me fale. Jonathan Rosa, jornalista formado em comunicação social, diretor de programa de TV, CEO da revista Clínica, diretor de jornalismo da Diamante Rosa Comunicação, especialista em marketing de relacionamento. E os mediadores, hoje estou sozinho, Marcelo Coglione, mas o Ivan e o Wesley também fazem parte das rodadas de mediação de todo o workshop. A gente vai falar hoje sobre 3 temas importantes. Primeiro, vender com entusiasmo, e aí eu vou pedir daqui a pouco para o Alisson discorrer sobre esse tema. O Alisson, ele vai discorrer e o Jonathan e a Amanda vão fazer as suas contribuições, mas o objetivo é que o Alisson cubra a maior parte e os detalhes adicionais o Jonathan e a Amanda contribuem. Depois a gente vai falar sobre contornando objeções, que a Amanda vai discorrer sobre o tema, e aí o Alisson e o Jonathan vão adicionar conteúdos se acharem necessário. E por último, não menos importante, conexão com o emocional do cliente, e aí o Jonathan vai discorrer sobre o tema e o Alisson e a Amanda vão contribuir, caso precise. Então, a gente tem aí mais ou menos 25 minutos para cada tema. Então, eu acho que 20 minutos para a pessoa que vai trazer as informações e os 5 minutos para as considerações são suficientes, para que a gente tenha tempo no final de atender as perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos participantes e deixar o processo mais interativo e ir direto ao ponto das necessidades que eles têm. Então, para começar, sem mais delongas, muito bem-vindo a todos. Muito obrigado, Alisson. Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado, Jonathan. Vamos seguir, Alisson. É contigo. Vender com entusiasmo. A palavra é sua. Muito obrigado. Uma excelente noite a todos. Obrigado, Marcelo, pelo convite. E eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho, né, do que a gente debate muito no nosso time comercial lá da empresa, né? Marcelo, a apresentação aqui minha saiu? Não, eu tirei. Você parou de compartilhar? Você tirou, né? Tá certo, desculpa. É que eu coloquei a folha em cima do computador, mexeu o mouse e falei, eu achei que fosse coincidência. Então, vamos lá, pessoal. Então, sempre que eu gosto sempre de falar sobre vendas, a palavra entusiasmo. Entusiasmo é uma palavra muito profunda, né? Se você for no pé da letra mesmo, ela é uma palavra que vem do grego, né? Que chama entheos, que é o quê? Em Deus. Poxa, mas que isso tem a ver com vendas, com comercial, com resultados, enfim, tem tudo a ver. A palavra entusiasmo, ela pode ser entendida como inspiração, realmente. Ela é um estado de alegria. Ela é uma energia
tão grande, tão contagiosa, que você consegue contagiar as outras pessoas. Então, em qualquer ação da sua vida, seja vender uma bala ou vender um iate de milhões de reais, você tem que ser uma pessoa entusiasmada, uma pessoa com o famoso sangue nos olhos, né? A pessoa entusiasmada, né? Eu peguei até uma descrição aqui na Wikipédia, bem interessante, que fala aqui, ó. Uma pessoa entusiasmada, ela está disposta a enfrentar dificuldades e desafios. Isso é o dia a dia do vendedor. O vendedor, 95% do dia dele é não, 5% do dia dele é sim. Então, ele tem que saber transformar esse não em sim para ele, ok? Não deixando em momento algum abater esses nãos que a gente recebe, né, no dia a dia. E quando você está entusiasmado com determinadas coisas, você consegue transmitir para outra pessoa o quê? A confiança. E você sabe, se a pessoa confia em você, ela vai não só casar com você, mas ela vai comprar tudo que você tiver para vender para ela. Entendeu? Eu gosto de dizer que no processo de venda, não é o vendedor que vende, e sim é o comprador que compra do vendedor. Então presta atenção. Você não é um vendedor. Você é um interlocutor entre um produto que você está oferecendo e uma pessoa que quer comprar. Então, é a pessoa que compra de você e não você que vende para a pessoa. E para você fazer isso, você tem que ter realmente uma conexão. E essa conexão, ela está em você, dentro de você, para que você possa transmitir isso a ela. E ao transmitir isso a ela, você transmitindo isso a ela, né, com entusiasmo, com confiança, você consegue vender o que você quiser. Seja uma bala, seja um iate. Ok? Então, o entusiasmo, a gente pode dizer que ele é um estado de espírito otimista, tá bom? Isso é muito natural. Mas o entusiasmo tem duas formas de você ter, né? A autoestima, ter a confiança, né? Existem duas formas, né? Dois fatores que você consegue trazer esse entusiasmo para você. São os fatores internos e os fatores externos. Vamos lá. O fator interno. O que é o fator interno? É eu automaticamente me motivar a querer fazer algo. Então, eu independo de outras pessoas para me motivarem a fazer alguma coisa. Eu sou automotivado. Essa, para mim, é a melhor motivação que tem. Algumas pessoas discordam de mim, mas eu sou uma pessoa que eu não tenho costume de motivar as outras pessoas, o meu time. Eu não chego todo dia lá e grito, vamos, gente, vamos vender, vamos conquistar. Isso daí é uma motivação externa e acaba tendo um pico de motivação e uma baixa. Então, a motivação interna, né, o entusiasmo interno, você vai ter muito mais resultado sendo você entusiasmado do que alguma coisa fazendo com que você esteja entusiasmado, como, por exemplo, uma comissão. Eu vou vender então porque eu vou receber comissão, que é o fator externo do entusiasmo, que é o fator externo da motivação, onde você depende de outras fontes para se motivar. Por exemplo, a comissão. Algumas pessoas acham, por exemplo, que só o desafio de eu vender, de eu conseguir concluir aquela venda para aquele cara que faz 2 anos que eu estou negociando, ou para aquele cara chato, que todo mundo acha que ele é chato. Só isso daí faz você se automotivar a querer cada vez mais. E o vendedor mesmo, né, ele tem que fazer essa conexão entre o comprador e o produto. E isso só é feito se você realmente tiver esse estado de otimismo, esse estado de alegria, e você poder transparecer isso daí para as outras pessoas e falando de forma energeticamente falando, vamos dizer assim,
transmitir a sua energia para aquela outra pessoa. Isso é fantástico. Isso não tem preço. Isso qualquer pessoa vende de você, entendeu? Qualquer pessoa compra de você, quer dizer. Então, gente, o entusiasmo, o vendedor, ele tem que estar entusiasmado sempre, tá? Só que, como faz para a gente estar entusiasmado sempre, né, motivado sempre, se nós ligamos a televisão de manhãzinha e só temos notícias ruins? Se nós estamos do lado de pessoas que só falam coisas negativas, né? Então, a motivação, ela realmente é a responsável, a grande responsável pelo entusiasmo. E principalmente na parte de energias positivas, né? Que a gente exala quando está trabalhando feliz. O entusiasmo, a motivação é um trabalho que você vai fazendo permanentemente com você mesmo, de dentro para fora, e que acaba sendo, depois de um tempo, extremamente natural conviver com isso. Então, existem algumas regrinhas, todo mundo já sabe, né? Arroz com feijão, isso daqui, que é o quê? A gente trabalhar sempre do lado de pessoas que não te suguem energia, que não cheguem com notícias negativas para você, que não te despreze, que não critique, mesmo você estando errado, que não te critique, ou mesmo te criticando, você seja honesto consigo mesmo de saber assumir aquele erro, né, e poder corrigir e não criar uma blindagem perto de você, na frente de você, onde você simplesmente vai ignorar aquilo e não vai ter margem para poder evoluir sobre aquele erro seu, tá bom? Vamos ver aqui que mais que de anotação que eu fiz. A gente tem sempre colinha, né, para não esquecer, né? Então, pessoal, é isso. Se afastar realmente dessas notícias ruins, né? E acreditar realmente que tudo é possível, né? Eu acho, falando de Deus, vamos se dizer assim, ele não seria injusto com determinadas pessoas e seria justo com determinadas pessoas. Nós somos todos níveis iguais. Poxa, mas por que o cara é um excelente vendedor e eu sou um péssimo vendedor? A questão está simplesmente na sua cabeça, na sua mente. Se você acreditar que você consegue, se você acreditar em você, se você se inspirar em querer aquilo, você vai conseguir, tá? Então, você acreditar realmente nas suas habilidades, no seu potencial para poder concluir aquela venda, ok? Essa segurança que você tem durante um diálogo com o comprador, né? A honestidade perante esse comprador, essa motivação perante um comprador, e seja comprando um produto ou um serviço, tá, gente? Isso transmite uma energia muito grande e vai fazer com que ele consuma realmente esses seus produtos, ok? Atenção, né? Você estando motivado, existe a parte, vamos dizer, artificial do negócio, e existe a parte real do negócio. Então, suponhamos que para você se motivar, para você estar entusiasmado, você tem que realmente ser sincero consigo mesmo para que isso aconteça. Porque se você estiver fazendo isso de forma artificial, você não consegue transmitir essa energia para que a pessoa possa consumir o seu produto. Tá legal? A atenção à pessoa do lado de lá, ela é fundamental também, né? Já deve ter dito aí em momentos anteriores das palestras sobre que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Realmente é óbvio isso. Então, escute mais do que fale mais, né? Até nessa palestra, assim, todo mundo quietinho, eu fico até meio, né? Assim, poxa, eu gosto de escutar bastante, mas agora eu estou falando bastante. Então, puxar essa atenção da pessoa para você, ela é fundamental. E lembra, se a pessoa, ela, por exemplo, nós estamos aqui nesse grupo de pessoas, parte de vocês estão prestando atenção em mim, talvez outros não. Por quê? Porque eu não consegui casar essa energia minha com determinadas pessoas que não estão prestando atenção.
Então, eu estou vendendo essa palestra, entre aspas, estou vendendo meu conhecimento, estou compartilhando esse conhecimento com vocês, e vocês, ao mesmo tempo, têm que estar conectados a mim para que eu consiga fazer isso daí, consiga transmitir a mensagem para vocês. Assim como é transmitir uma informação de um produto, passar uma proposta de preço, passar sugestões sobre algumas coisas que vêm até o vendedor, que depois a gente vai falar isso logo adiante, tá? Um outro ponto muito bacana é o seguinte, as pessoas entusiasmadas, elas fazem mais do que é exigido para ela. Depois a gente pode até dar exemplos sobre isso daí. Mas, se você se comprometer a fazer mais do que as pessoas esperam, mais às vezes que o seu patrão espera, ou até mesmo você, patrão, fazer mais pelos seus vendedores, com certeza o resultado da venda ele vai ser muito maior, ele vai ser muito mais assertivo, né? E depois, nas próximas palestras, a gente vai falar sobre outras coisas. E para tudo isso, para que tudo isso aconteça, gente, nós temos que o quê? A gente tem que sair da nossa zona de conforto, né? É muito fácil a gente se confortar com determinadas atitudes do nosso dia a dia, com determinadas atitudes do nosso convívio e ficarmos estagnados naquela zona de conforto. Saia dela, saia dessa zona de conforto, vá além, conquiste o que vocês têm que conquistar. E eu digo que se o vendedor ele tem essa mentalidade de querer, né, ele vai conseguir. Eu digo o seguinte, no mundo tá tudo pronto, basta você ir buscar. Mas se você no meio do caminho tiver objeções, no meio do caminho você estiver desmotivado, no meio do caminho você estiver intranquilo, no meio do caminho você estiver triste, você não vai conseguir. É isso que faz a diferença de quem realmente vende muito e quem realmente não vende, né? Então, falando um pouco sobre a parte de entusiasmo, eu acredito que o bom vendedor ele tem que estar entusiasmado. Seja um entusiasmo interno, uma motivação interna, onde que eu auto me motivo com determinadas missões para mim, ou motivações externas, seja uma comissão, seja uma bonificação, seja uma premiação, né? Então, no modo geral que eu quis falar sobre motivação, eu acredito que seja essa mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Ô, Alisson, rapidinho uma pergunta para você. O que destrói o entusiasmo? O que numa relação entre vendedor e comprador, o que destrói o entusiasmo de um ou do outro em relação ao fechamento, à conclusão da compra? Fechamento não, conclusão da compra. O próprio vendedor. Se você leva uma negativa, essa negativa é óbvio que a maioria das vendas são negativas. Se você acha que você vai entrar no mundo de vendas, se você acha que você vai entrar numa negociação com 100% de assertividade, você não serve para ser vendedor. Então, quando existir uma objeção, você transforma aquele negativo em positivo. E aí que é o X da questão. Então, não tem que... o vendedor, ele se frustra, ele perde a motivação por ele mesmo. Às vezes você fica pé da vida, mas isso tem que te dar gás para quê? Pô, ele não comprou esse tênis meu agora, mas vou vender 2 pares para a próxima pessoa que entrar aqui. De birra eu vou fazer isso. Então, tá vendo? Você se automotiva, cria uma meta, um prêmio para que você possa superar ali na frente. Beleza? Amanda, Jonathan, quem quer contribuir? Eu gostaria de complementar, concordo muito com isso que o Alisson colocou. E realmente, assim, tem uma frase muito famosa, né, daquele livro Pequeno Príncipe, que fala que tu é responsável por aquilo que cativas. E isso faz total sentido. Você sair da zona de conforto, você ter atitude, você ir atrás. E aí você comentou sobre o que desmotiva, o que tira o entusiasmo. Tira o entusiasmo aquela pessoa que não se conhece, perde o entusiasmo, aquela pessoa que não se conhece e não ressignifica, né? Então, assim, o outro não tem poder e não tem capacidade de tirar o meu entusiasmo, de
tirar a minha motivação. A partir do momento que eu me conheço e que eu ressignifico, eu tenho poder sobre mim. O não do outro não vai me afetar, porque aquilo para mim significa que não é pessoal. Ele não ter comprado o produto ou o serviço naquele momento foi porque ele não queria, ou não podia, ou não estava no momento. E aí eu vou procurar fazer melhor, explicar melhor e estar ainda mais entusiasmada para atender melhor o próximo cliente, para conseguir o meu sim com o próximo cliente. Então é bem isso, assim, acho que atitude, né? Você se colocar como responsável, assumir o protagonismo e falar, não, ninguém vai ser capaz de mudar o meu dia ou de tirar o meu entusiasmo, isso é muito importante. Jonathan, please. O entusiasmo é tudo na venda. E o Alisson comentou muito bem. Eu acho muito interessante você que é vendedor tentar se apoiar na gratidão que o cliente tem quando ele efetua a compra. Muitas pessoas, quando compram, quando concluem a compra, ela tem o êxtase da felicidade, aquele pico máximo de felicidade de comprar aquele produto. Então, durante aquele processo, se você conseguir absorver essa energia do cliente, o desejo dele de comprar aquele produto, por mais que naquele momento não feche aquela compra, né? De repente ele ainda vai dar uma volta, vai conhecer produtos em outros lojistas, você consegue absorver do seu cliente o entusiasmo e o desejo dele de adquirir aquele produto. Isso é muito gratificante, porque o vendedor ele tem o potencial de sugar essa energia da alegria de comprar de imediato. Porque pense você, quando você compra um produto, logo você, antes de comprar, você está muito feliz. Depois que você compra o produto e passa a usar, aquela felicidade tende a reduzir. Então, quando você, como vendedor, você está pegando o ápice da felicidade da pessoa de comprar aquele produto. Então, absorva e tente se apoiar nessa energia. Porque por mais que você escute não, essa energia que antecipa a compra, ela é muito positiva, tá? E tem uma frase que diz que líderes entusiasmados, tá, geram grandes empresas. Então, se você, como vendedor, procurar assistir itens, palestras como esta e filmes que vão elevar o seu emocional, você se faz mais forte. E o não, quem nunca levou um fora, né? Na hora de namorar, na festa, na hora de paquerar, é a coisa mais comum do mundo. E nem por isso você deixou de se relacionar e de tentar de novo. A venda é a mesma coisa. Você toma um fora aqui, mas de repente tem uma princesinha ou um príncipe te esperando lá. Boa analogia. Bom, para a gente seguir no processo, fechando um pouco aqui, é o seguinte: vender com entusiasmo é algo que faz do vendedor o protagonista. Ele é o cara. Ele faz todo o controle e ele decide se vai com entusiasmo ou sem ele, né? Então, a grande mensagem que a gente fala aqui é: traga para você, né, essa competência, essa necessidade e essa responsabilidade. E você que vai fazer a diferença. Não espere dos outros, porque nem sempre os outros vão poder ou têm capacidade para fazer isso por você. Então, cada um... E eu digo ainda, complementando, Marcelo, que a venda fica muito mais fácil, viu? Sem dúvida. Muito bom. Bom, vamos lá? Segundo tema da noite, vamos lá. Contornando as objeções. E agora, Amanda, por favor, a palavra é sua. Discorra sobre o assunto, que os dois rapazes aí vão agregar se necessário. Obrigado. Vamos lá. Bom, a gente está falando aqui de técnicas de venda, né? E o que são técnicas? Técnicas são conjuntos de procedimentos. Então, um desses procedimentos que compõem a venda e as técnicas de venda, né? Uma dessas etapas que precisam ser muito bem cumpridas para resultar no fechamento da venda, que inclusive é o tema de amanhã, né? O fechamento da venda, é o contorno das objeções. É uma dessas etapas que a gente precisa passar por ela e de uma maneira muito tranquila, muito transparente, para que o nosso cliente feche negócio com a gente. E aí, o que são as objeções? São os obstáculos, os motivos ou os argumentos que os clientes apresentam para contestar
coisa, né? Então, no português, claro, todas as perguntas que levam o cliente a decidir por comprar ou não comprar um produto ou um serviço são objeções. Todas essas perguntas. E essa loucura toda da pandemia, ela acrescentou mais dúvidas na cabeça dos clientes, né? Porque, primeiro, houve diminuição da renda da maior parte das famílias. Teve pelo menos um membro que foi afetado, né? Aí com tudo isso. E então, antes de comprar, é natural que o cliente leve em consideração mais fatores, que ele pense se aquilo é um item de necessidade ou não, se dá para esperar ou não. Outro fator, essa questão de não sair ou sair menos de casa em respeito, né, à quarentena, em respeito ao isolamento. Isso também acrescenta dúvidas às pessoas. Então, mesmo com o comércio reabrindo, ainda tem muita gente que raciocina. Se eu for lá, será que vai estar cheio? Será que vale a pena eu correr o risco? Ou será que vale a pena esperar tudo isso passar? E as dúvidas dos clientes, elas podem ser contornadas pelas empresas de diversas maneiras, né? Então, uma dessas formas de contornar as objeções, através do delivery. Quando você, por exemplo, leva o seu produto ou leva o seu serviço até o seu cliente, você está diminuindo essa objeção, esse risco dele não querer, porque ele não vai ter que sair, ele não vai ter que correr o risco de ir procurar você, né? Outra forma de contornar objeções, oferecendo garantias, oferecendo possibilidade de troca, de devolução do produto se ele não ficar satisfeito. Você pode contornar também parcelando, né? Então, uma das objeções é, mas é caro, mas eu não disponho desse dinheiro agora, eu não quero abrir mão de um valor tão alto agora, porque ainda está num cenário incerto, eu não sei o dia de amanhã. Você oferecer a opção de parcelamento é uma das formas de contornar essa objeção, né? Porque o cliente sabe que pode comprar, mas com a segurança de que ele vai ter aquele prazo para pagar, que ele não precisa dispor de todo aquele montante, mesmo que ele tenha, ele não precisa dispor dessa reserva, alguma coisa assim, para consumir o seu produto, né? Através do marketing de conteúdo. Então, nessa era digital, a gente tem um poder, uma possibilidade muito grande de educar o cliente através das redes sociais, né? Através dos vídeos. E os vídeos, eles são vendedores eternos. É trabalhoso pensar num roteiro, gravar um vídeo, disponibilizar? Com certeza, dá trabalho, não estou dizendo que é fácil. Mas pensa que dá trabalho uma vez só. Quando você fala sobre os benefícios ou sobre as vantagens do seu produto, seu serviço, diferencial, ou quando você conhece as dúvidas dos seus clientes e você responde essas principais dúvidas no vídeo, coloca nas suas redes sociais, você educa muitos clientes ao mesmo tempo, de uma vez só. Te dá um trabalho, mas que depois você vai colher os frutos disso, né? E aí, essas técnicas funcionam? Funcionam. Prova é que muitas empresas utilizam e se dão bem, né? Então, por exemplo, por que as montadoras, né, as concessionárias, elas oferecem geralmente test drive? Porque elas conhecem o cliente, elas já sabem quais podem ser as objeções e se antecipam a elas. Então, pensa, um carro é um produto de alto valor agregado, mas é também de alto valor financeiro, né? Então, quando o cliente está ali no processo de comprar um carro zero, ele pode pensar, se eu não gostar, e se não for o que eu esperava? E se a dirigibilidade não for boa? E aí, o que a empresa faz para contornar essa objeção? Teste. Dirija, veja como você se sente nesse veículo. Isso é uma forma de contornar as objeções, né? Esse test drive é uma forma de contornar as objeções. Tá, mas vamos falar agora de pequenas empresas, né? Eu não tenho condições de oferecer um test drive, uma coisa dessa magnitude para o meu cliente. O que eu posso fazer? Tem clínica estética que faz o quê? Oferece uma sessão gratuita de um procedimento, por exemplo. Por quê? Porque dentre as objeções do cliente, a clínica sabe, ou os prestadores de serviço sabem, que pode estar, será que isso vai me fazer mal?
Será que dói? Será que essa pessoa tem capacidade, tem competência de prestar esse tipo de serviço? Será que tem qualificação? Né? Ninguém quer gastar dinheiro com alguma coisa que possa ser prejudicial ou com um profissional que não vai atender com qualidade. Então, quando você oferece essa chance de testar, de tirar as próprias conclusões, é excelente para aumentar a confiabilidade do cliente. Ah, eu não tenho como testar, eu sou pintor, eu sou, sei lá, alguma coisa, eu não tenho como eu provar o meu serviço, fazer um teste na casa do cliente, por exemplo. Você pode ter um portfólio, você pode ter um catálogo, você pode contar com depoimentos de clientes, né? Então, assim, como é que eu atesto, como é que eu comprovo a qualidade do meu produto ou do meu serviço? Às vezes, só eu falar não é suficiente. O meu cliente precisa de mais. Por que eu não indico outros clientes para que ele entre em contato? Olha, fiz serviço para tal pessoa, ou fulano comprou de mim, ou me siga nas redes sociais e entre em contato com os outros clientes que eu já tenho para você comprovar que realmente o que eu estou falando não é da boca para fora, né? Então, tem lanchonete que faz o quê? Tem aquela política de receba no horário e não pague pelo lanche ou pela pizza. É outra técnica também. E isso funciona? Funciona. Por quê? Porque uma das objeções de quem está com fome pode ser: se eu pedir nesse lugar, será que vai demorar? E aí, se eu estabeleço um prazo e cumpro esse prazo, eu ganho a confiança do meu cliente, né? Então, quer dizer, eu já estou antevendo uma objeção e trabalhando para que o cliente sinta que realmente fechar negócio comigo, escolher a minha empresa, é o melhor caminho. E aí, assim, tem canais no YouTube que são especializados nisso, em fazer review de produto, em abrir, montar, explicar como é que funciona, se dá defeito, se não dá, inclusive de comparar marcas, né? E aí, assim, por que não ser você quem tira essas dúvidas do seu cliente? Por que não ser você o canal de informação do seu cliente? Já que você sabe que as dúvidas vão surgir, né, que elas existem, e que o cliente vai procurar uma forma de encontrar respostas, por que não ser a sua empresa esse canal de resposta? Né? E claro, nem tudo que eu disse aqui se aplica a todo tipo de negócio. A gente sabe, né, que cada segmento tem aí a sua particularidade, mas o que é comum a todos os segmentos? É natural que surjam dúvidas, e é importante que a empresa saiba responder essas dúvidas da maneira mais convincente possível, de que fechar negócio com você é um bom negócio, né? E aí, claro, de forma sempre muito honesta, muito ética, não vale mentir, enganar, oferecer um benefício e colocar em empecilhos depois para o cliente usufruir, né? Isso não vale. Mas fica aí a reflexão: o que eu, enquanto empresa, ou enquanto empresário, ou enquanto vendedor, o que eu posso oferecer de informação, de benefício, de comodidade para o meu cliente ter certeza que é uma boa escolha comprar de mim, né? E aí, finalizando, para contornar objeções, o que é fundamental? Primeiro, conhecer o cliente. Eu preciso saber quais as dúvidas podem surgir por parte do cliente antes dele fechar negócio, antes dele comprar o meu produto ou serviço, né? Então, eu preciso conhecer o meu cliente para oferecer um atendimento consultivo e me antecipar aí a essas objeções. Segundo, o que é preciso, né? O que é fundamental para me contornar objeções? Conhecer muito bem o meu produto e o produto do concorrente, para que eu me torne referência. Eu preciso saber apresentar qual que é o problema que eu resolvo, qual que é a minha proposta de valor, né? O que eu estou oferecendo a mais que os outros lugares não oferecem. Então, trazendo um exemplo rápido aqui, que foi uma boa estratégia, mas que com certeza vai precisar ser revista, e eu tenho certeza que já pensaram nisso. Quando eu estive em Portugal para fazer o módulo de marketing lá no Instituto do Porto, a gente fez várias visitas técnicas, uma delas foi num shopping que era afastado da cidade. E qual que é a estratégia que eles utilizaram para contornar a objeção que o cliente tem de para que eu vou naquele shopping se aqui tem vários e aquele é afastado? Por que eu vou gastar dinheiro indo até lá? Enfim, eles pensaram em várias objeções que o cliente poderia ter de ir até esse centro de compra que é mais afastado, e eles criaram, então, uma linha de ônibus própria do shopping para que circulasse
circula entre o shopping e o centro da cidade. Então, eles utilizaram essa estratégia, né, essa alternativa, para fazer com que as pessoas, para levar movimento para o shopping, fazer com que as pessoas quisessem ir para esse shopping que é mais distante. E aí, assim, agora, né, durante esse momento de pandemia e tudo mais, provavelmente eles estão revendo essas estratégias. Ok, não está podendo aglomerar e tudo mais. Como é que eu vou atrair o meu cliente ou como é que eu vou fazer o meu produto chegar até meu cliente? O terceiro, eu contei essa experiência porque o terceiro passo, né, que é o último, que é fundamental para você conseguir contornar as objeções, é registrar o que funcionou, gerar histórico. Então, assim, quais os argumentos que eu utilizei quando surgiram essas dúvidas do cliente e que deu certo, que eu consegui fechar negócio através desse argumento. É preciso gerar um histórico para compartilhar com a equipe, para não precisar toda vez alguém ter que pensar em alguma alternativa, uma solução. É importante gerar esse histórico, esse aprendizado, compartilhar e, fundamental, melhorar continuamente, né? É um processo. Sempre vão surgir novas dúvidas, novos cenários, novas objeções. A sua empresa precisa se preparar para isso e evoluir. Então, não é gerar histórico e todas as dúvidas sobre o meu produto são essas. Coloquei aqui no livrinho essas dúvidas, essas respostas, pronto, acabou. Nunca, sempre que surgir essa dúvida, eu vou consultar lá e falar exatamente o que está lá. Não é assim que funciona. É um processo de melhoria contínua, né? Isso precisa ser sempre revisado, precisa sempre ser revisitado, reconstruído, e aí, com certeza, vocês vão ter mais sucesso aí nas vendas de vocês. Muito bom, Amanda. Obrigado. As perguntas, tem 2 perguntas para você, eu faço no final, tá? Ótimo. Daniele e todos, 2 perguntas interessantes para a gente discutir no finalzinho. E aí, garotos? Jonathan, alguma questão? Alguma adição aí que você acha importante? Olha, basicamente quebrar objeções é fundamental no processo de venda. A Amanda falou de forma brilhante tudo isso. Porque uma das grandes objeções que às vezes o vendedor põe na cabeça, tá? Que é um período de pandemia, as pessoas estão sem recursos financeiros, enfim, essas situações é preciso que você entenda, tá? Mas mais importante é tentar ter um diálogo para que você consiga entender que às vezes, eu não posso gastar agora, pode ser, isso não é importante para mim no momento, na realidade, né? E aí você consegue quebrar essas objeções e desmontando tudo que o cliente tem na cabeça dele de forma racional, né? Esse é um lado racional dele falando, né? Não posso gastar agora, porque estou no meio de uma pandemia, talvez eu não sei o dia de amanhã, enfim. Mas você consegue falar com o lado emocional dele para poder efetuar essa venda, de forma ética, é claro. Mas a Amanda falou tudo, não tem o que falar. É verdade. Eu tenho só um complementar, como o Jonathan falou, né? A pior objeção é a objeção do próprio vendedor, né? Que ele já vai querer vender achando que ele não vai vender, né? Ele já vai achando que o cliente do lado de lá não tem dinheiro para comprar porque está na crise. Então, ele já vai de forma pessimista querer vender. Então, não vai. Fica quietinho. Você entendeu? Que daí volta no tema anterior que a gente estava falando. A Amanda falou um negócio muito bacana sobre conhecer o cliente, né? Que é muito interessante. Mas daí você fala, poxa, se entra um cliente novo lá na minha loja e eu não sei nada sobre ele, eu não conheço ele, é um cliente novo. Começa um papo, você não precisa de chegar e falar sobre o produto em si. Chegar, o meu produto, vim comprar uma caneta. Tá bom, essa caneta, tá. Então, o senhor utiliza a caneta para quê? Porque eu assino lá no meu escritório. Que legal, o senhor tem escritório de quê? Tem escritório de contabilidade. Legal, você vai lembrar de alguém que tem contabilidade, você vai falar alguma coisa de contabilidade, e aí você começa a conectar entre você e o comprador. Você entendeu? Então, isso daí, desse papo com o cliente antes da venda, ele é fundamental para que você possa conhecer esse seu cliente e saber até onde você vai chegar. Uma estratégia de venda também muito bacana existe, que a gente fala, que é a parte de identidade, né?
é praticamente você repetir o que o comprador quer comprar. Então, o comprador chega lá para você e fala assim, eu gostaria de comprar esse lápis. Se você virar para ele e falar, legal, o senhor gostaria de comprar esse lápis? Isso, ele vai falar, mas como ele sabe que eu estou querendo comprar esse lápis? É uma coisa tão óbvia, né? Mas esse repetir, né? Inclusive repetir os gestos do comprador, ele é fundamental. Se o comprador gesticula muito, você tem que gesticular muito. Se o comprador é muito acelerado, acelere também. Se ele é mais devagar, seja mais devagar. Tá? E repetir sempre algumas coisas que ele vai conversando com você. Eu quero um tênis vermelho porque eu gosto muito de tênis vermelho. Legal, olha só, eu tenho esse tênis vermelho que eu acredito que o senhor vai gostar muito. Você está repetindo com outras palavras o que ele quer escutar. Então, para ele, no subconsciente dele, ele está escutando o que ele quer escutar. Entendeu? E a parte que a Amanda falou que eu quero também destacar, que ela falou, é realmente da honestidade, né? Vender por vender, gente, vocês vendem uma vez só. Se você vender de forma honesta, seja um produto inferior ao do seu concorrente ou superior ao do seu concorrente, só seja honesto. Sua pizza é melhor que aquela do meu concorrente? Olha, a pizza tem gosto para todo mundo, né? Muitas pessoas gostam da minha pizza. Eu tenho um número de clientelas enorme. Assim como o meu concorrente tem também um número de clientes grandes que fidelizam com ele lá, né? Então, a honestidade ela é fundamental. Hoje, a gente lá na equipe comercial, ontem aconteceu a mesma coisa. Nós conseguimos 2 clientes novos com o mesmo concorrente, mas a gente não falou mal do concorrente. Olha para vocês verem. Nós ganhamos a venda, eles estavam contando com a gente, com um concorrente nosso. Nós elogiamos outro concorrente, realmente, o fulano de tal, ele realmente uma solução boa, mas o nosso número de clientes é muito maior do que o dele. Pronto, só nisso daí ele vai falar, bem, se ele tem um sistema que teoricamente é bom, ele elogiou e eles têm mais clientes, significa que o deles é melhor, tá? Então, só essas dicasinhas aí para complementar aí também. Muito bom, senhores e senhora. Parabéns aí. Discorreu muito bem, Amanda. Quase que os meninos não conseguiram falar nada. Não sobrou nada para eles. Muito obrigada. É aquela história, né? A prática leva à perfeição. Tem 6 anos que eu tô falando Sebrae, então tem aí uma trajetóriazinha, né? Não tenho 20 anos de experiência como os colegas que me acompanham aqui, a quem eu já admiro, embora conheça pouco, mas alguma coisinha a gente se dá bem, né? Não, com certeza. Eu acho que a grande questão das objeções é você realmente antecipar necessidades. Então, é você realmente fazer um pouco mais. A gente falou em nos workshops passados sobre o quanto investir em marketing versus o quanto ajudar a resolver um problema rapidamente com o cliente. O investimento disso, o quanto é vantajoso para a empresa. Então, se teve algum problema, eu vou lá e vou repor a peça. Não, muita gente acha que é prejuízo, mas é um investimento. Eu estou antecipando, eu estou mantendo aquele relacionamento. Então, acho que olhar para os clientes, conhecer os clientes, entender as necessidades, usar de rapport, como o Alisson comentou, é fundamental para você se conectar de fato com o cliente, né? Ser ágil, ser lento, né? Expansivo, o que quer que seja, mas o rapport, a empatia, ele é muito importante. Eu acho que é fundamental para a gente entender as objeções e contorná-las mais facilmente. De novo, veracidade, honestidade, ética é uma coisa que a gente e aí, usa. só um comentário rápido, Marcelo, te cortando aí um minutinho, é que a gente está vendo aí os e-commerces e os marketplaces no movimento muito de assim, você pode comprar e se não ficar satisfeito ou se não gostar do produto, devolver num prazo de 30 dias e ter o seu dinheiro de volta sem nenhum obstáculo. Né? E aí, por que eles fazem isso? Porque a taxa de retorno, a taxa de devolução é muito baixa. O que é a objeção de quem compra pela internet? E se não for aquilo que eu vi no site? E se eu não gostar? A partir do momento que eles dão a opção do cliente devolver em até 30 dias e receber o dinheiro de volta, a pessoa compra, porque ela sabe que se tiver algum problema, ela não vai perder nada com isso.
E aí, como é que os pequenos negócios, como é que a gente está se movimentando para também oferecer benefícios para os clientes, para que eles entendam que aqui localmente é o melhor, né? É o melhor jeito de consumir. Então, tem que estar... Boa. Bom, a gente falou aí de racional, né? As objeções racionais, como antecipá-las, como contorná-las, e agora a gente vai atingir o emocional, que é o de fato que decide passar o check-in lá na frente. E aí o Jonathan vai discorrer sobre a conexão com o emocional do cliente. Pode ser, Jonathan? Claro. Vamos lá, então. Bom, gente, nós somos humanos, tá? E a maioria das decisões que nós tomamos, elas vêm do lado emocional do nosso cérebro. A maioria delas. Ciúme, raiva, compra, não compra, tá? Então, quando você trabalha o lado emocional das pessoas, você consegue efetuar a venda de forma mais fácil, tá? Isso acontece quando você gera uma conexão com essas pessoas. Eu falo de vendas porque eu trabalhei com vendas a minha vida inteira. E até para ser promovido em uma rede que eu trabalhava, eu utilizei da técnica de venda para poder conseguir conquistar essa promoção. E depois, como empresário, a venda ela faz parte do meu dia a dia, tá? Então, tem um leque aí de mais de 2.000 clientes nas empresas que eu trabalho e que tive a honra de poder abri-las aqui na cidade. E como que foi fazer essas vendas, tá? Então, nós temos 4 técnicas simples tem clientes que são inconscientes do problema. Então, por exemplo, para eu poder vender a revista clínica, que é essa que está aqui em cima, tá? Quando eu lancei ela no mercado, tinha uma cultura de que médico não poderia fazer propaganda, tá? Logo, esses clientes, eles eram inconscientes desse problema. Eles não sabiam que eles podiam fazer propaganda e que eles deveriam fazer propaganda. Isso estava enraizado na cultura deles. Então, eu precisava fazer com que esses clientes tomassem consciência desse problema, de que a falta da propaganda estava fazendo ele produzir abaixo do que ele tinha capacidade de produzir. E quando o cliente não tem consciência do problema dele, ele não sente nada, né? Então, se você vai, por exemplo, se você vai num jantar de chinelo e bermuda, mas você não foi educado de que é deselegante ir num jantar de chinelo e bermuda, você vai de forma inconsciente, isso não te incomoda. A partir do momento que você toma consciência de que aquela é uma ocasião social e de que você ir de chinelo e bermuda é um problema e você vai ser mal visto, você dá consciência para aquele problema. Aquela pessoa passa a se tocar, né? E quando a pessoa se toca, ela passa automaticamente a ter consciência do problema. E isso gera o quê? Um incômodo dentro dela. Gera dor. Ela fala, nossa, eu não posso ir num jantar de chinelo e bermuda. Ou, quando eu falei para os médicos, o médico tomou consciência da dor. Ele falou assim, nossa, eu não posso deixar de ser visto, porque eu estou trabalhando abaixo da minha capacidade. Eu não estou produzindo, eu não estou vendendo o que eu poderia vender se eu fizesse propaganda. Então, automaticamente, aquilo gerou uma dor. Muitos vendedores fazem a venda já nesse tópico, que seria a dor. Mas o ideal seria você fazer a venda depois de mais 2 passos, tá? A venda, quando a pessoa sente dor, ela é possível de vender, mas é uma venda fria. E a tendência é que esse cliente não compre mais de você, porque você foi e resolveu um problema, uma dor imediata para ele. Então, você apresenta soluções. Quando eu mostrei que eles precisavam de propaganda para poder ganhar produtividade, eu apresentei as soluções que ele tinha disponíveis no mercado, dentro do código de ética deles, tá? E a mesma coisa acontece com a pessoa. Foi lá no jantar de chinelo e bermuda, se sentiu incomodada, você apresenta soluções. Olha, existem tais lojas, existem tais roupas, você pode ir tanto de social como de esporte fino,
ou só uma camiseta e um blazer por cima já fica elegante. Você começa a apresentar soluções para essa pessoa. E quando você apresenta soluções para essa pessoa, ela se sente encorajada, empoderada. Porque ela fala, nossa, caramba, eu não sabia que eu podia utilizar tais roupas em tais ocasiões. Ou eu não sabia que eu podia fazer propagandas de tais maneiras. E aí ela se sente encorajada, empoderada. E aí vem o quarto passo, que é a venda em si. Você vai gerar uma conexão com essa pessoa. E quando você gera essa conexão, você vai fazer o quê? Olha, eu também já fui num jantar de bermuda e chinelo, me senti muito mal. Mas depois que eu fiz isso e isso, depois que eu contratei tais e tais pessoas, eu consegui resolver esse problema. E não me custou muito. A pessoa começa a ver a solução. E aí você fecha a venda, tá? Então, no meu caso, eu mostrei as oportunidades e gerei essa conexão. Quando você gera conexão, geralmente eu utilizo um gatilho mental que chama história, tá? Então, imagine que você, na sua loja, vende roupas, tá? E nessa troca de conversa com o cliente, se o cliente permitir, porque às vezes tem clientes que entram com pressa e quer comprar um produto em específico e nem dá a brecha, a oportunidade para que você possa conversar com ele. Então, se você não conhece, fica um pouco difícil se ele não deu essa abertura. Mas quando ele dá essa abertura, você consegue contar histórias para esse cliente, tá? Olha, você veio comprar determinada camisa, mas você acredita que eu comprei essa daqui? E eu parei de gastar dinheiro por um bom tempo com camisas que me davam problema. Ela é um pouco mais cara, mas faz 10 anos que eu tenho essa peça, por exemplo. Tá? E, diluindo, eu parei de gastar 50, 100 reais todos os meses com uma camisa diferente que durava pouco. Você gera uma conexão contando história para o seu cliente. E quando você conta história, tem um dado muito legal, foi feita uma ressonância magnética em duas pessoas. Uma que estava contando a história e outra que estava ouvindo a história. Nessa ressonância, identificou que oito lados do cérebro estavam em destaque nas duas pessoas. Ou seja, a conexão que você cria é muito grande. Então, esse lado emocional, ele tende a vender muito mais do que o racional. E é preciso agilidade, tá? Então, quando você tem agilidade nesse processo, você impede que o lado racional dele fala, mas você não pode gastar agora. Ah, mas você não deveria fazer essa compra. Sua esposa vai ficar brava, seu marido vai ficar bravo. Esse é o lado racional. Mas quando você trabalha com o lado emocional, você consegue efetuar a venda de forma mais rápida. O lado emocional, existe uma teoria na cultura judaica que dentro de nós temos duas almas, a alma animal e a alma divina. Tá? A alma animal é como se fosse o diabinho ali. Ah, mas você trabalha tanto, compra assim. Ah, mas hoje você trabalhou até tarde. Passa lá naquele fast food, leva para casa. Não vai fazer comida essa hora da noite. É aquela vozinha que te empurra para gastar. E aí, na hora de vender, com sabedoria e ética, você vai ter que ser essa voz que trabalha o emocional. Então, pegue na sua cabeça tudo aquilo que te faz comprar, que justifica você trocar de carro no meio de uma pandemia. Tá? Todos aqueles argumentos que faz com que você efetue a compra. Esses argumentos é o seu lado emocional falando. E todas as pessoas tendem a agir por emoção. Foi feito um teste, tem pegadinhas, que quando uma pessoa sai correndo no meio da rua, as outras pessoas todas tendem a correr junto. Porque é a emoção sendo ativada no cérebro das pessoas. Porque elas imaginam que tem um perigo e logo vamos correr. Tá? Outro lado que eu gosto muito, numa das palestras aqui, foi falado um pouco do desespero, né? Daquele vendedor desesperado. Eu quero vender, quero fechar essa venda. Mas existe uma técnica muito legal de venda que é o desapego. Você mostra as opções dentro desses 4 passos e você fala para a pessoa,
olha, o produto está aqui, existe uma quantidade limitada, escassez, tá? Você já dá uma escassez, logo na pessoa ela já vai pensar, pode ser que eu não encontre mais esse produto e me arrependa depois. E você pode até falar para ela, já aconteceu de você querer muito um produto, não comprou, depois não comprou mais? Pode ser que aconteça, tá? Mas fica à vontade, pode dar uma volta, vai lá pesquisar preço. Esse é o lado emocional. E uma técnica muito legal, Marcelo, que é o seguinte, o Alisson acho que comentou, tá? Que é o quê? Você repetir os gestos do cliente. Porque existe um processo que é quase que uma hipnose no processo de venda. Então, quando você está encantando o cliente, contando história, conversando com ele, mostrando informações que não são dados do produto, tá? Às vezes, a informação do produto, ela é muito técnica, mas você pode falar a emoção que o produto causa. Então, se você está vendendo determinada marca, você vai vender a impressão que esse produto vai causar quando essa pessoa utilizar essa marca em alguma ocasião especial, tá? Então, nesse processo de hipnose, Marcelo, levanta a sua mão, a Amanda também, levanta aí a mão. Levanta a mão, fechado assim. Fechado. Vai, Alisson, vai você também. Aqui. Agora, mostre para mim o seu dedo indicador. 2, não. Marcelo caiu. É o polegar, Marcelo. O Marcelo estava mais concentrado na palestra. Ou seja, você vai num processo de hipnose. A pessoa faz o que você está movimentando e muito pouco do que você está falando. Beleza. Eu sou visual é um problema. Quer que nem um patinho, não tem jeito. Mas a questão do corpo, o corpo fala muito mais do que as palavras, né? 7% da comunicação são as palavras, o resto 55% é expressão corporal e 38% é a tonalidade que você usa, né? O quanto você estende a voz, aumenta, diminui. É impressionante o quanto... Tem muitos argumentos que, às vezes, nesse período de pandemia, muita gente acha que assim, a pessoa não vai gastar nesse momento, porque eles não estão sem recursos, estão sem dinheiro. Mas, por exemplo, eu queria muito comprar uma caneta cara pra caramba essa caneta, e eu sempre perdia canetas. Então, todo cliente que eu visitava, minha caneta ficava lá, né? A partir do momento que o vendedor utilizou a técnica, vamos dizer, aquela alma animal falando na cabeça, compra, você lida com pessoas importantes, né? Eu nunca mais perdi a caneta, porque ela custava um absurdo, né? Então, a partir do momento que você gastou um valor agregado naquele produto, você tende a prestar mais atenção. Logo, esse produto sai mais barato. Eu gastava inúmeras quantidades de reais aí comprando canetas e, a partir do momento que eu comprei uma caneta cara, eu nunca mais perdi. Ou seja, foi quebrada essa objeção. Muito bom. Alisson, consegue contribuir aí? Bora lá. Só para falar também, contribuir um pouquinho com o Jonathan aí. A gente é movido pelo ego, né? A gente sabe que quer ter alguma coisa realmente para que a gente... Quem não compra alguma coisa não fica feliz por comprar aquela coisa, né? Nada mais é do que a alimentação do ego. E o Jonathan falou uma coisa muito interessante, que realmente é essa questão da conexão, das histórias. E talvez histórias que alimentem o ego da pessoa, não aquela puxa-saquice gigantesca, mas que alimentem o ego da pessoa e, por exemplo, chegar para o Jonas e falar, olha, Jonas, essa caneta é muito boa. Você imagina como você vai ficar mais bonito, como a sua assinatura vai ficar mais bonita com essa caneta, entendeu? Você está alimentando o ego dela, né? E eu acho que essa alimentação de ego também é uma força para você concluir a venda. Eu acho que uma junção de fatores, alimentar o ego, ela é puramente emocional. Então, na compra de um veículo, você merece, você lida com pessoas importantes, você merece, você trabalha tanto, né? Olha como você vai ficar mais aparente nesse carro, nesse veículo, ou nessa roupa, nessa camisa. Ou, eu vi que alguém perguntou ali sobre alimentação. Você merece, você trabalha tanto, né? Para que se desgastar pensando no que preparar em casa? Compre do fulano, então.
E quando você consegue alimentar esse ego da pessoa, né? Você eleva a pessoa num patamar que muitas vezes ela não imagina que ela está. Além disso, tem pessoas que têm um lado racional bem forte, então elas tendem a demorar um pouquinho mais a experimentar o novo, a fazer essa compra, tá? E quando você quebra essa objeção no sentido financeiro, por exemplo, a caneta foi alimentada com ego. Você lida com pessoas importantes, você precisa de uma caneta apresentável, de uma caneta de um grande valor agregado, mas a partir do momento que eu falo assim, essa caneta você nunca mais vai perder e você nunca mais vai gastar com outras canetas. Você quebrou duas objeções, você deu o ego e ao mesmo tempo você falou para o lado racional da pessoa. Você não vai gastar mais com isso. Olha só que bacana. E o mesmo acontece com camisas. Às vezes uma camisa de uma marca muito cara, sei lá, uma camisa de uma marca X custa R$450. Mas ela dura 10 anos. Então, quando você dilui, né, 12 meses vezes 10, 120 meses vai durar essa camisa, você consegue quebrar as objeções do talvez, do possível caro, que não é caro. Quando você faz a conta, a divisão, quanto custa? R$400 dividido por 120 meses. Não é nada. E aí, complementando, eu gostei muito desse exercício do Jonathan. Jonathan, vou roubar de você essa prática aí. Gostei muito, porque assim, evidenciou ainda mais o quanto a gente é emocional e o quanto a gente é influenciável nessa questão de ego e tudo mais. Então, eu não prestei atenção só no que você estava falando, eu prestei atenção no que você está falando e nos meus colegas para saber se eles estavam fazendo igual a mim. Aí, quando eu vi o Marcelo com o dedo assim, eu falei, gente, mas qual que é o indicador? Tá errado. A gente deixa de olhar para a gente, para as nossas atitudes, para se comparar com os outros. Isso não acontece só no exercício, isso acontece mesmo na vida, acontece no processo de compra. Inclusive, tem um filme que eu assisti na faculdade e adorei, super recomendo. Ele tinha até livre, assim, no YouTube, para quem quisesse assistir. Ele chama Amor por Contrato e fala muito sobre isso, sobre como é que acontece um processo de venda influenciado. Às vezes a pessoa não precisa falar nada. Do seu vizinho ter ou comprar, de você ver alguém usando, já te desperta o interesse, de conhecer, de saber mais e se interessar por aquele produto. Então, assim, a gente sempre fala de redes sociais e tudo mais, dessa influência do digital, mas offline a gente também sempre viveu em rede, a gente também sempre levou em consideração os outros e a opinião dos outros e o cenário onde a gente está inserido. Então, para quem tiver a oportunidade, disponibilidade de assistir o filme Amor por Contrato, eu recomendo, que é super bacana. E vai de encontro a tudo isso. Que bom, boa dica. Eu queria só colocar um exemplo que eu acho importante. Reunindo alguns tópicos que a gente discutiu hoje, quando eu vou comprar um carro, eu sou vendedor de uma concessionária. E aí chega lá o Jonathan e fala assim, ô Jonathan, você está buscando o quê? Aí o Jonathan fala, pô, eu preciso economizar, eu quero um carro mais econômico, eu rodo muito na cidade. Legal, eu pego um modelo de carro e vou ressaltar as características desse carro que levam a atender a necessidade do Jonathan. Mas aí vem o Alisson. Não, eu quero um carro veloz, eu gosto de pegar estrada, eu ganho agilidade, eu gosto de sentir o carro firme. Então, eu vou usar argumentos para que o Alisson comprove essa necessidade dele. O carro é o mesmo dos dois. Aí vem a Amanda. Nossa, eu tenho uma família grande, eu preciso espaço, eu viajo muito. Então, eu vou usar as habilidades ou as características do carro para Amanda. O problema é, Amanda chegou lá e eu falo, nossa, esse carro anda muito, Amanda. Eu não está interessada nisso. Eu não escutei. Não, você não gera conexão. Não gera conexão. Então, escutar, essa escutativa é super importante, porque o mesmo produto atende várias características. O importante é você entender qual é a necessidade do seu cliente e usar as características adequadas para fazer e contornar essas objeções. Para você utilizar o lado emocional do seu cliente, Marcelo, e o pessoal que está assistindo, existem vários fatores que vão influenciar, tá? E com o tempo você vai melhorando cada dia mais, tá? Porque existe uma pecinha que chama vivência, tá?
Então, se por exemplo, você não tem filho, você não sabe quais são as necessidades de quem tem filho, né? Mas com o passar dos anos, você consegue ir aprimorando. E não é porque você é um novato na empresa, novo, jovem, que não tem tanta vivência, que você vai ser um fracasso como vendedor, não. Você tem que adquirir técnicas. E essas técnicas, muitas vezes, ela está mais na mão do seu cliente do que na sua própria vivência. Então, esqueça o que você está passando e comece a se conectar com o seu cliente. Olá, tudo bem? O que o senhor procura? Procuro tal coisa. O que o senhor faz? Né? E como que está a sua empresa? Como está a sua família? Tenta ir arrancando essas informações, principalmente nesse momento de pandemia, é super fácil. E aí, está se protegendo? Na sua casa está todo mundo bem? Ah, está todo mundo bem. Ah, quantos tem na sua casa? Ah, eu tenho tantas pessoas. Nossa, que momento difícil. Você começa a se conectar e nessa troca de informações você já sabe o que a pessoa faz, como está a vida dela nesse processo de pandemia, quantas pessoas vivem com ela e assim você começa a atender várias necessidades para essa pessoa. Se você vende roupa, você já pode oferecer para a esposa, ou você já pode oferecer para os filhos. Se você vende um carro, você já sabe que a necessidade dela é determinada. E vale muito a pena, às vezes, você conseguir se conectar. Às vezes, igual o Marcelo falou, eu tenho uma família grande, eu preciso de um carro que caiba todo mundo. Mas meu sonho é ter um carro super potente. Você tem duas características. Ela tem um lado emocional, que é um carro super potente, e a necessidade de um carro maior, porque tem a família. Mas eu rodo muito e preciso que ele seja econômico. Ou seja, você poderia, se a pessoa falou apenas da economia, vender um carro popular flex. Mas, se ela já passou a necessidade que ela precisa de um carro maior, você já tem a possibilidade de fazer uma venda de um valor agregado ainda maior. E, se ela gosta de potência, você pode fazer um combo, se você tiver todo esse produto disponível aí na sua loja. Então, de repente, você pode oferecer um carro a diesel, que vai ser mais econômico do que o carro a álcool, porque vai rodar mais, e grande, porque cabe a família toda, e com uma grande potência no motor. Ou seja, você deu um combo na pessoa e o lado emocional dela vai ficar até confuso, junto com o lado racional. Você põe o lado racional dela para dormir e acaba realizando a venda. Boa. Uniu o exemplo que eu fiz em um só. Ótimo. Valor agregado. Totalmente factível. Obrigado. Bom, vamos concluir. Só que antes, eu só queria passar um recado para vocês, rapidinho. Bom, na semana, amanhã acaba, e olha que provocação interessante. Amanhã acaba, a gente vai falar do fechamento ou abertura da venda. Né? A gente vai discutir sobre isso. Fechar é uma coisa finita, né? Acabou ali, morreu. Né? A abertura é uma coisa de possibilidades novas. Então a gente fez essa provocação para trazer interesse para vocês e a gente vai falar dos 3 temas ali: funil de vendas, negociação e avaliação de venda. Né? Como minha venda é avaliada? Porque o aprendizado contínuo é uma necessidade. Aprender constantemente, ajustar os seus processos para que você seja cada vez mais assertivo. E aí, eu vou abrir para perguntas e respostas. Temos 2 já no chat. Eu vou só trazer aqui à tona. A primeira, Briniele Rodrigues. Como agir quando a cliente já está no caixa para efetuar o pagamento e fica na dúvida? Talvez mesmo querendo tirar peças que experimentou e amou. Qual a melhor forma de contornar a situação? Essa acho que é para Amanda, né? E aí, nossa, muito pertinente essa pergunta. E realmente, assim, é o que a gente recomendou. Eu, do meu jeito, Alisson, Jonathan, converse com o cliente, conheça o seu cliente, tem que entender qual que é a natureza dessa objeção. Então, pode ser, por exemplo, amei, mas não sei usar. E aí exige de você o quê? Um atendimento consultivo. Olha, essa peça combina com isso, com aquilo outro, porque às vezes a cliente experimenta amor, mas chega na hora do caixa, ela pensa, mas eu não sei como é que eu vou usar isso, eu não tenho nada que combine com isso. E aí cabe a você, então, explicar para ela, né, dar um atendimento consultivo de como é que ela pode ser versátil, né, com essa peça. Outra situação,
amei, mas eu vou usar uma vez só, quando é um item de festa ou quando é um item muito chamativo. E aí, se você percebe que a objeção do cliente é essa, você pode falar, não, você consegue depois com uma blusinha por cima neutralizar essa cor. Você consegue transformar o vestido numa saia e aí com uma outra blusa dar uma nova cara, uma nova roupagem, enfim. Tem a situação de amei, mas estou apertada, né? Que é aquele comum de todo mundo. Eu, por exemplo, ia casar esse ano, mudei de casamento para o ano que vem, estou mexendo com reforma de casa, com um monte de coisa, estou apertada. E o que você pode fazer nesse caso? Deixar levar fiado? De jeito nenhum, de forma alguma. Isso é coisa do passado, né? Hoje em dia tem várias fintechs aí, tem cartão de crédito sem anuidade, sem taxa, etc. Todo mundo tem condições de ter. Olha, nós parcelamos. É uma forma de contornar a objeção. A cliente está apertada agora, mas se for uma parcela pequena que cabe ali no orçamento, pode ser que ela leve aquele produto. Amei, mas vai ter que ajustar. E aí pode ser uma objeção também. Como é que você consegue contornar isso? Fazendo parceria. Tem uma loja aqui em Varginha, inclusive, que eu gosto muito, porque o que acontece? Em períodos normais, fora a pandemia, eu viajo. O Sebrae tem 8 escritórios no sul de Minas, então uma semana eu estou em Poços, outra em Pouso Alegre, outra em São Lourenço. Eu não tenho muito tempo. E aí, eu não gosto de ficar comprando roupa que tem que apertar, que tem que fazer alguma coisa, porque eu sei que eu não vou ter tempo de levar na costureira, de depois ir lá buscar na costureira. E o que essa loja fez? Falou para mim, não, Amanda, pode deixar aqui que a gente tem parceria com uma costureira. O que você precisa que ajuste, depois você pega aqui com a gente. De graça? De jeito nenhum, lógico que não. Mas eu compro, normalmente, quando é uma coisa que me interessa muito, eu compro. Por quê? Porque a loja está me oferecendo esse conforto, essa comodidade. Eu vou ter que voltar lá para buscar a peça, mas vai ser no mesmo lugar que já é o meu caminho, onde eu já compro. Eu não vou ter que procurar uma profissional, me desgastar, gastar levando essa peça até a profissional, porque a loja já tem parceria. Então, às vezes, é uma atitude pequena que é capaz de contornar a objeção do seu cliente. Ou, por fim, oferecer uma condição única, né, um preço imperdível, desde que seja verdade. Então, depoimento que aconteceu comigo. Estou mexendo com reforma de casa, queria muito um chuveiro lindíssimo que entrou em promoção. Comprei um, mas tem 2 banheiros. Pensei, não, vou comprar um, depois mais pra frente compro o outro. Nunca mais o chuveiro entrou em promoção. Tem 2 meses que eu tô entrando no site todo dia para ver, que eu ligo nas lojas aqui de material de construção, nunca mais o bendito chuveiro entrou em promoção. Então, você usar isso também com o cliente. Olha, essa peça que você amou, ela tá com esse preço agora. Aproveita, leva, vale a pena, porque depois você não vai encontrar, desde que lógico que seja verdade. Porque se a pessoa percebe que você tá querendo empurrar uma coisa que ela vai passar dali 3 meses, vai estar lá ainda, acabou, você perde a credibilidade. Boa. Meninos, agregaram? Conseguem agregar alguma coisa aí? Matou. É uma situação difícil quando o cliente, às vezes, na boca do caixa, começa a desistir de algumas compras. A dica é tente acelerar esse processo, a escolha do produto e o fechamento da venda também, tá? Porque você viu que ele pegou tantas compras ao longo do caminho, porque o lado emocional dele estava lá em cima. E a partir do momento que ele ficou na fila, 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos, o lado racional dele, ele não tinha nada para fazer. Ele começou a olhar para aquela cesta e começou a entrar em pânico. Ele falou assim, meu Deus, o que eu vou fazer com tanta coisa? Ou seja, o lado racional dele começou a ser ativado naquele momento. Então, para que isso não aconteça, o ideal, além de quebrar as objeções que a Amanda citou, porque nem sempre o caixa vai ter a técnica do vendedor, né? O ideal é que todos tenham um treinamento de venda, mas às vezes lá na ponta do caixa, as peças ficam de lado, ficou lá, o cliente vai embora, né? Então, tenta encurtar esse tempo, né? Esse checkout. Às vezes tem lojas já que sacaram isso e tem um totem onde o próprio vendedor já faz o checkout ali. E como validar ticket de estacionamento, a pessoa já paga e vai embora, tá? Então, acelerar esse processo é fundamental para que o lado racional do cliente não comece a falar na cabeça dele. Boa.
Ou senão você usa a técnica do ego, né? Fala para ela assim, mas você quer desistir para quê? Por quê? Ah, porque esse eu não gostei. Aí você fala, nossa, mas esse foi o que eu achei mais bonito. Ela vai falar, nossa, se esse que eu achei mais bonito e esse tá achando que ele tá achando que é mais bonito, aí então eu vou levar tudo. Usaria essa técnica também. Boa, vamos lá. O Eudes Menezes, trabalho na área de alimentação. Como agir com o cliente quando a demanda está grande e o prato demora? Eu tenho uma pergunta. Provavelmente é delivery, né? Isso daí. Ou é o restaurante Eu dele? acho que é restaurante mesmo, né? Não, pode ser os É, dois, independente de um e de outro. Eu acho que os dois vale o exercício para a gente pensar. Se for um restaurante, olha, um restaurante que eu particularmente sou fã de todas as técnicas de persuasão que eles têm lá nesse restaurante, que é o Outback, tá? E o Outback, para quem nunca foi, quando você está numa volta de feriado, depois da praia, e para no Outback para comer, você tem uma fila de espera de, às vezes, 2 horas, 1 hora e meia, tá? E o que o Outback faz? Ele começa a servir pequenas porções, que seriam o descarte do prato, tá? Então, você montou um prato de fritas, aquelas pequenas fritas que não cabem ali naquele montante, ele começa a fazer saquinhos e porçãozinha para entregar para quem está na espera, para quem está aguardando, né? E, às vezes, ele faz também porções de outros pratos que não tem uma saída tão grande, né? Então, por exemplo, o Outback ele tem um prato que vende o macarrão com camarão e tem um molho picante, que é o tuba pasta. Esse é um prato que tende a não sair muito. As pessoas geralmente vão no básico, a costela, que é super famosa, e a porção de fritas, que é super famosa. Mas o tuba pasta, eu passei a conhecer na fila de espera. E a partir do momento que eu gostei do prato, né, daquela mini porção, eu pedi. Ou seja, mesmo no tempo de espera, eu me senti beneficiado pelo empresário, que estava pensando em mim, que estava com fome e aguardando na espera, e me serviu aquela porção. Quando eu entrei, eu pedi o prato que me foi servido lá fora, porque isso despertou o meu interesse. Além disso, o Outback utiliza uma outra técnica que é chope pela metade do preço durante o tempo que você vai estar na espera, né? E isso traz também um ganho muito grande. Tem gente que vai no Outback somente em dias lotados para quê? Para conseguir tomar mais, beber mais com os amigos durante o período de espera. Agora, se for delivery, né? Se for delivery, de repente, separa uma cortesia. Se você faz lanche, faz uma porção de fritas naqueles dias de mais movimento, porção pequena, menor, nada que vá pesar tanto no seu bolso. E mande junto, né? Então, o tempo de espera é de meia hora. Passou a ser de 40 minutos, porque o número de pedidos está maior, entrega um brinde. Assim você passa a agradar também. E um bom brinde para isso, nesse caso do delivery, seria, além disso que você falou, manda olha, desculpa, realmente, nós estamos com a demanda muito grande, mas eu estou te mandando um presente. Você pode mandar um voucherzinho de 15%, 20% de desconto para ele consumir de novo com você. Sim. 50% de desconto, né? Sim, sim, sim. É muito interessante essas técnicas. Tem várias, né? Jeito de contornar tem várias. Uma coisa que eu sempre costumo conversar com o empresário em consultoria é o seguinte: é o seu cliente que tem que te dizer se o teu produto está caro ou barato. Se o teu cliente está dizendo que está caro, você não está sabendo mostrar para ele o valor. E aí ele tem que definir o que é demorado ou não. Às vezes, para você, na cozinha, é uma demora muito grande. Mas para o cliente, não. Ele está disposto a esperar. Então, assim, quando você é claro, quando você é honesto, sincero, tem vários restaurantes que eu já cheguei e falaram, olha, tem que aguardar 40 minutos para liberar uma mesa, ok? Ok, beleza. Para mim, tudo bem, né? Agora, se para mim não tiver tudo bem, eu vou procurar um outro lugar e tudo bem também. Eu não vou me esquecer da honestidade, da sinceridade que aquele lugar teve. Mas quando o lugar oferece qualidade, oferece valor, o cliente não se importa, né? Eu falo,
Ferrari, você chega hoje numa loja, compra uma Ferrari, amanhã ela tá na sua casa? De forma alguma. É encomenda, você vai ter que esperar um tempo. Mas você vai querer, porque você sabe que vale a pena. Produto artesanal, também, você vai comprar e vai receber na hora? Não, tem que esperar o prazo de fabricação. Mas você, enquanto cliente, tem poder de escolha. Você tem que dar esse poder de escolha para o seu cliente. Olha, hoje nós estamos com um tempo maior de preparo na cozinha devido à demanda, então está demorando mais do que você está acostumado. Você escolhe ficar com a gente ou você não escolhe ficar com a gente? Você tem que dar esse poder de decisão para o seu cliente, pode ter certeza que vai ser muito bem visto. Como o Jonathan comentou do Outback, eu tive uma experiência uma vez no Outback em Belo Horizonte, que tinha uma fila gigantesca na porta, e eu cheguei lá e falei, escuta, quantas pessoas tem nessa fila? E a moça falou assim comigo, eu não sei quantas tem na fila, porque a gente controla normalmente pelo dispositivo, né, que vibra quando a mesa desocupa. E os dispositivos acabaram, o pessoal estava andando pelo shopping com o dispositivo. Essas pessoas que estão na fila são as que não conseguiram pegar o dispositivo. Então, quer dizer, era uma fila gigantesca, infinita, e as pessoas estavam ali porque conhece a qualidade, sabe, né, que vale a pena esperar. Então, se você é um negócio que vale a pena esperar, seja sincero, seja transparente com o seu cliente que você não vai perdê-lo. Se você ainda não é um negócio que vale a pena esperar, trabalhe isso, essa proposta de valor, veja como é que você pode aprimorar e dê essa opção para o seu cliente, dele te dizer se está demorado ou não. Muito bom. A transparência no processo, né? Muito bom, pessoal. E realmente, né, quem define é o senhor mercado. Então, escutem o senhor mercado, que vai ser a melhor saída para vocês. Não é o Walter Mercado, é o senhor mercado. Senhor mercado. Boa, gente. Bom, o pessoal agradeceu. A Alessandra, a Briniele, acho que estão sempre presentes, o Eudes também. Obrigado pela participação. Espero que as respostas tenham sido a contento. Parecem muito, com muita propriedade, sem dúvida. E eu queria que vocês, nobres palestrantes, falassem um pouco da empresa de vocês. É a hora do merchan, né? Falem um pouco, deixem os contatos aí no chat para as pessoas, que é uma maneira da gente entender que todo mundo precisa rodar a economia. E vocês não são diferentes disso, né? Então, por favor, fiquem à vontade. Ladies first. Bom, vamos lá, pessoal. Primeiro, agradecer o convite do Marcelo, o Ivan, que me convidou para estar aqui. Com muito entusiasmo que eu participo dessas ações, porque eu realmente gosto de saber que eu estou conseguindo ajudar, que seja um pouquinho, se alguém tirou alguma coisa útil da minha fala para levar para o seu dia a dia, para o seu negócio, eu já fico extremamente satisfeita, extremamente feliz. Quem quiser, né, se relacionar comigo, tô lá no Facebook, tô lá no Instagram, Amanda Luiza Insta, e no Facebook, Amanda Luiza Consultora, e também pelos canais oficiais do Sebrae, né? Eu fico aqui no Sebrae de Varginha, mas entrando em contato com o escritório de Poços de Caldas, eles conseguem agendar atendimento comigo também. Alisson. Eu sou o Alisson, sou diretor comercial de uma empresa de tecnologia. Na realidade, é um grupo de empresas, né, chamado Grupo Soitic. E a nossa base é a tecnologia da informação e comunicação. A gente atua aí no mercado de saúde também, mas na parte de sistemas para gestão. Temos aí a agência Ecos, né, uma agência de publicidade. Temos uma escola de educação corporativa e de tecnologia também, né, ensina tecnologia. Temos uma empresa de consultoria, uma galeria de arte, e aí vai. E eu sou responsável exatamente por cuidar do comercial de todas essas empresas, né, criando estratégias para a gente sair dessa crise, sair bem, né, no mercado, né? Eu vou deixar meu contato aí no e-mail, se alguém tiver alguma questão para falar. Eu adoro compartilhar também meu conhecimento, adoro compartilhar ideias, adoro escutar também ideias, e eu vou deixar no chat aí meus contatos. Muito obrigado. Valeu, Alisson. Jonathan. Sou Jonathan Rosa, jornalista, tive uma atuação aí na TV, e hoje eu tenho a Revista Clínica, né? A Revista Clínica, que ela é voltada exclusivamente para o marketing médico, né?
e de profissionais da saúde de uma maneira geral. Ela tem atuação em Poços e tem atuação também em Curitiba, só que elas são empresas distintas, né? A que circula em Poços não é a mesma que circula lá em Curitiba. E tem uma agência de marketing também, a Diamante Rosa, que lida com a parte de comunicação especializada para profissionais de saúde, tá? Então, meu contato aí no Instagram, para quem quer esse outro lado, né? Dúvidas sobre técnicas de persuasão, técnicas de venda, pode chamar lá no Instagram, que é 100% gratuito, tá? jrosa.jornalista. Muito bom. Obrigado a você que participou mais uma vez. Amanhã a gente fecha essa semana o 5º workshop. Esteja presente, vai ser fantástico. A gente vai falar sobre a conclusão, a abertura da venda, não o fechamento, né? Me corrigindo aí. Mas agradeço já de antemão o Jonathan, que participou na segunda e participou hoje. Muito obrigado pela participação, pela sua doação do seu tempo. Amanda, muito obrigado pela participação hoje. E o Alisson, nos vemos amanhã para concluir essa semana. Muito obrigado a todos, uma ótima noite